Olá, sejam bem-vindos. Se você está começando aqui agora, meu nome é Zé Bastos. A gente faz um podcast voltado para odontologia, tratamento de pacientes com fissura, cirurgia ortognática. E hoje em dia é o nosso dia a dia no consultório, né? Eu também atendo em Bauru, São Paulo e Brasília. Agradecer também nossos apoiadores desse podcast, a Tal Chá. Então, meu amigo que hoje vai tomar um chá comigo aqui, finalmente, né? Legal. Dental Brasil e a Padaria Goela. Padaria, se você nunca foi lá, é uma boa opção tanto para almoço, também para comprar pão e também tomar um café, marcar uma reunião. Então, fique à vontade. A Goela Padaria fica em Bauru. Tal Chá você encontra pelo site. E a Dental Brasil também tem pelo site e também fica localizada aqui na cidade de Bauru. Hoje recebi do meu amigo Henrique Tossi. Que honra ter você aqui em casa, né? Na nossa casa. Satisfação. Henrique, como que eu falo? É um amigo pessoal e quem me ajuda em todos os casos, 100% de cirurgia ortognática que a gente fez. Sabe que na vida eu fiz um caso que não foi com você só. Verdade, não sabia disso não, Zé. Tem um Trate caso de que não contar foi, aí. porque essa questão de liberação de convênio. Ah, sim. Teve uma cirurgia só que não foi. Ainda foi uma cirurgia, foi um planejamento que fez. Lá eu fiz o guia em casa. Em casa. Em casa, que era uma cirurgia de avanço de maxila, acabei fazendo o guia final somente em casa. Certo. Mas a gente começou em 2016 Uhum. com a Trion, Henrique Tostes Trion ali, né? Mas desde então só um caso, cara. Um caso, assim. Nem falo nem que foi uma traição, porque eu não tive escolha, assim. Não teve escolha. Eu fico muito feliz. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui, poder falar, bater um papo. Eu posso falar que bater um papo, né? Porque Sim. somos amigos antes de mais nada e é uma grande satisfação estar aqui hoje. Parabenizar pelo projeto, pelo podcast. Eu acho que trazer informação hoje para o público, para o paciente, para as pessoas é muito importante no mundo que a gente está vivendo. Quando eu comecei com essa parte também, a gente não tem muita informação sobre isso, sabe, tem, Henrique? De como fazer. Até hoje, né, quando eu encontro o colega, você vê que eu falo, ó, marca um planejamento lá com o Henrique, eu entro junto para mostrar como que faz. Isso, vocês já estão há mais de 10 anos fazendo isso? Exato. E até hoje tem cirurgião que ainda não começou no digital, cara. É um desafio, né? Lá atrás, se você pensar, são mais de 10 anos, são mais de 6 mil pacientes planejados, então hoje tudo é mais fácil, Sim. mais natural. Fácil não, mas natural, né? Lá atrás não era, né? A gente não sabia ainda o que era um arquivo DICOM, o que era um arquivo STL, impressoras 3D, então na época, na odontologia, Não tinha, não né? tinha. Os primeiros scanners, eu tive contato né? com impressão 3D em 2009, na área da ortopedia na medicina. Né? Impressoras de $150 mil. Então, Inviáveis para ter naquela época, né? Assim. inviáveis, total. Então, a partir do momento que a gente começou a estudar tudo isso, né? E a minha formação de engenheiro ajudou muito, né? Nesse caminho de aprender sobre os processos. Porque todo mundo pensa que você é dentista, né, Henrique? Todo mundo pensa, cara, eu sou dentista. Minha esposa eu não sou dentista. Então você por convivência acaba sendo, Acaba, né? Porque eu tive que estudar muito a odontologia para entender, né? E para me propor de prestar um serviço dentro da odonto e um serviço, sim, relacionamento de confiança. Porque vou falar assim, total, quando né? você começou, você não sabia nem qual que era o nome dos dentes, nada, né? Nem que dente tinha número, né? Então, Imagina. foi do Então, zero mesmo, né? Do zero, estudar todas as nomenclaturas, os nomes, os processos, as etapas. Entrar muito em centro cirúrgico, e aí eu sou muito grato a quem me ajudou, aos cirurgiões que me ajudaram no começo, né? Você sabe quem são, você foi um deles, te agradeço. Quem me apresentou você foi o Dr. Rogério Zambonato, né? Que fez essa ponte ali. Que eu também falei, Rogério, eu queria começar a fazer, o que eu faço? Ele falou, vou te mostrar o cara que vai te ajudar. Ele sempre foi um visionário. A primeira impressora que eu vi foi do Rogério, sim, ele funcionando. Sempre foi um visionário. O primeiro scanner funcionando foi do Rogério. E aí eu tive a oportunidade, a satisfação de estar junto com ele nesse momento. Ele me apresentou a odontologia digital, eu já entendia de software, né, de outras áreas de software, de processos de fabricação, porque eu venho dessa área de CAD/CAM, da ortopedia. Mas era em outra área do corpo, né? Era medicina, não tinha nada a ver com odontologia, né? Meu primeiro contato com o odonto foi em 2012, na Nabuco Maxilo, fabricando placa e parafuso. Antes do planejamento ainda. Antes do planejamento. Meu primeiro pé na odontologia foi numa material fábrica, de fixação. Material de fixação, né, em Curitiba, entendendo como fabricam, né? Como se fabrica as placas, parafuso, instrumental cirúrgico para bucomaxilo. E aí em 2014, 15 que foram os primeiros contatos com o 3D, né? Eu conheci no ano retrasado uma fábrica assim bem de perto, que é a Traumec, aqui em Rio Claro. Sim, conheço. E é muito legal esse processo de fabricação, a organização eu sou que apaixonado.
É Não, muito bom. Quem nunca foi, não sei se é aberto para conhecer a Traumec, mas é muito legal de ver como que faz as placas. Quem tiver interesse, conheça, e a oportunidade conheça, porque Assim, são empresas sérias no um país rastreamento hoje. desde onde sai o material até o final, sabe de onde veio a peça, o Sim, lote que sim. foi usado, uma E coisa... no Brasil a gente tem que valorizar isso, né? Sim. Porque ser empresário no Brasil não é fácil, é um desafio. E ser empresário na área da saúde, mais ainda. né? Então, essas empresas que se propõem a fabricar material de fixação, implante, prótese, vocês não fazem ideia do nível de controle De trabalho, de trabalho que é e processo, desde a matéria-prima, da chegada da matéria-prima até entregar o produto final. Então, E você sabe que teve um começo das placas de parafuso ali que eu vi, né? Eu não cheguei a pegar a fase da ortognática com fio de aço, aquela parte do bloqueio, assim. Sim. Mas acho que a gente começou logo depois, assim. O Dr. Reinaldo falou que acho que parou em 94, 95 com bloqueio, né? Ia começar a usar as placas. Mas o pessoal no começo não tinha. Ia pro hospital com a caixa embaixo do braço, sabe? Não tinha rastreabilidade, não tinha esse... Assim, não tinha... Ninguém fazia em casa, no quintal, e levava pro hospital. Mas comprava e levava para pôr no paciente, né? Hoje quem tem esse controle de onde veio... E hoje em dia não sai nada sem, né? E tem o papel importante dos distribuidores aí, né? Sim. Distribuidor de material que faz toda essa logística, né? E mantém essa questão de rastreabilidade, qualidade do material e tudo mais. Porque hoje não existe a cirurgia sem ter um fornecedor. Não dá mais para você colocar a caixa embaixo do braço, né? Não dá para eu pedir o material e usar. Que bom, né? Que bom. Então isso para o paciente foi muito melhor, né? Exato. E assim, a nossa evolução, né? A Trium é um centro de planejamento 3D especializado em planejamento cirúrgico. Nós iniciamos na odontologia e já estamos aí desenvolvendo trabalhos na medicina também, na ortopedia, né? Mas nós iniciamos em... Tem um trabalho aqui importante que você faz no hospital aqui também do... Tem. Como que chama o hospital aqui? Amaral Carvalho. Amaral Carvalho. Em Jaú. A gente vai falar desse projeto também, chamado Projeto FACES, Pacientes Mutilados pelo Câncer, né? A gente tem um trabalho 3D lá também. E a Trio, então, começou oficialmente em 2018, né? Uma sociedade, né, que foi feita lá em Brasília, e foi onde a gente dividiu, né, separou, na verdade, o Henrique do 3D e empresa, né? Porque antes, em 2014, era você, 2015, um era eu, notebook gamer, né? Gamer e uma impressora 3D, né? E eu ia nos consultórios, né, dos cirurgiões bucomaxilofaciais para oferecer esse serviço de planejamento cirúrgico, né, principalmente para o cirurgião entender como era E nessa era o época, processo. Brasília, a bucomaxila em Brasília era bem menos do que hoje, né? Hoje tem muito mais profissional, né? Bem menos. E eu agradeço a todos os profissionais que me acolheram, deram a chance de... que não só abriram as portas do consultório, mas abriram as portas do centro cirúrgico, para eu poder entrar numa cirurgia como engenheiro e ver o que é de fato uma cirurgia ortognática, né? Uma cirurgia bucomaxilofacial. Isso me ajudou demais. Onde o guia ia parar, né? Onde o guia ia parar, a importância do guia, dos processos e tudo mais, né? E eu comecei a perceber, Zé, que mais do que o cirurgião, né, quando ele via o planejamento cirúrgico e eu acho que a palavra correta, né, quando a gente usa uma simulação 3D, é a previsibilidade. Então você, como cirurgião, você tem muito mais noção do que vai acontecer ali na hora da cirurgia, quando você faz uma simulação cirúrgica dentro do 3D, é o paciente. Porque o paciente, quando vê uma simulação, um planejamento 3D, eu acho que a clareza do procedimento é outro, o entendimento é outro. Porque né? até ter o vídeo da simulação 3D, o paciente se via no resultado num traçado numa radiografia 2D. Justo. E esse traçado, eu tenho a impressão que muito paciente falava assim, não, eu entendi. Mas era só para não falar que não entendeu. Exato. Eu acho também. Para não ficar sem graça. Tipo, eu confio em você, faço melhor, sabe? Exato. Era um negócio meio assim, porque toda cirurgia o paciente não chega hoje e opera, né? Normalmente a gente acompanha desde o planejamento, início do aparelho, vê durante o tratamento. Então a gente gera um vínculo com todo paciente que faz ortognática. Não existe, passei aqui, eu vi que você faz, eu vou operar. Até porque a cirurgia é eletiva, marca centro cirúrgico, tem uma série de coisas que o paciente precisa passar para chegar. Então, quando você mostrava o modelo, vou encaixar assim... E o paciente fala assim, não, ok. Eu acho que ele fala assim, confio em você. 100%. Mas que dá para ver ali, não dá. Não, e eu vivenciei isso, porque eu tive que estudar traçado, você falou mesmo. E quando eu chegava aqueles monte de traçado de rabisco, eu falei, meu Deus, o que é isso? Não, porque a gente chegava assim, para quem não tá entendendo, por exemplo, vinha um caso com modelo assim, né? Eu mostrava assim pro paciente,
Sua mordida tá assim, tá errado, não é? Isso, É. isso. Ó, eu vou trazer aqui pra frente, vai ficar assim. Tá. Ele vê que o dente vai encostar. Mas e meu nariz? E meu lábio? Qual é a repercussão É. disso na minha No face, rosto, né? No é. meu rosto. Que a gente exato. fazia isso no articulador. Exato. Então o paciente olhava assim, nossa, a mordida vai ficar travadinha, beleza. A linha média vai acertar, vai ficar Isso. coincidente. Mas e E a face? e a face? Né? Não conseguia ver. E hoje, se você, né, pega as tecnologias que temos disponíveis hoje, né? Tomógrafos, né? Hoje não, né? Já existe muito, mas a aplicação para isso é recente, né? Nos últimos 10 anos. Scan, intraoral, tomógrafo, protocolo fotográfico, Sim. né? Cada vez fotos melhores, bem tiradas, que ajuda demais, né? na análise inicial do paciente. E scan facial. Então hoje, né, você com o escaneamento facial colorido e você integra todos esses arquivos num software, o nível de realismo daquela simulação aumenta muito. Né? Então o nível de entendimento do procedimento É bem melhor, é muito melhor. Né? Então você, paciente, que está procurando, né, esse tratamento, né, não sabe ainda, né, onde procurar e tudo mais, tenha em mente isso, que hoje existem Você pode ver, né? tecnologias que você pode ver essa previsibilidade de como vai acontecer o seu procedimento cirúrgico. Claro que é uma simulação, né? Sempre é aproximado, né? Porque existe esse viés de, ó, eu te prometo que eu vou entregar isso aqui, esse resultado, e muitas vezes você não alcança pela limitação do caso, né? Sim. Então, mas existem tecnologias que te proporcionam isso. Porque a repercussão sempre do osso pro que vai ter na face, né? A gente é por fora o que tem por dentro, né? Mas tem uma variaçãozinha ali de porcentagem, que por isso que a gente fala nunca fica 100% igual, né? Até porque a gente tem que contar que o tecido mole vai ter um edema, ele vai voltar, vai regredir esse edema, vai entrar em função a musculatura. Daí só nesse processo de edema e voltar, pode perder um pouco de musculatura, pode ganhar um pouco mais com o tempo. Então isso sempre dá uma variação. Perfeito. O paciente pode ganhar peso, pode perder peso no processo. Exato. Então, essa diferencinha de não ser 100% igual é por conta disso também. E eu acho que vale a gente mostrar agora. Tá? Quer mostrar a Trion para quem não conhece? Quer mostrar uma simulação? Vamos mostrar a Trion primeiro. Eu acho que dá para colocar a tela cheia aí, Zé? Dá. E pronto. Aí, para quem não conhece, a Trion, né, é uma empresa que foi fundada em 2018, 6 anos atrás. Fazemos 6 anos hoje, em dezembro, nesse ano. E é uma empresa especializada em planejamento cirúrgico, tá? E a gente nasceu com a minha experiência em CAD/CAM, né, e com minha trajetória na odontologia, mas nós estamos hoje focados em cirurgia ortognática, né, o planejamento virtual para cirurgia ortognática, que é o grande volume de casos que nós temos hoje, mas também temos ali cirurgia guiada para implante, para endo, para pério, né, área de prótese também, planejamento virtual para próteses customizadas, né, de harmonização facial, enfim. Periodontia também faz Pério também pério, a gente né? faz, né? Impressão 3D, hoje nós somos especialistas em impressão 3D. Então, a Trion hoje conta com profissionais aí, desde engenheiro, design industrial, dentista, técnico em prótese dentária. Então, é uma equipe multidisciplinar, né? Tem o pessoal da TI. Então, hoje somos aí praticamente 12 colaboradores. Eu falo que ninguém faz nada sozinho, então é muito importante a equipe hoje muito bem treinada, muito em sintonia para conseguir prestar um serviço de qualidade, de excelência, no prazo que vocês, cirurgião, precisam. Pouco agoniado a gente é, né? Muitas vezes manda o caso num dia para operar no outro. Dá para fazer? Claro, dá. Por quê? Porque nós temos processos bem definidos. Eu acho que esse é o grande lance. Sim. Então, a Trion, para quem não conhece, estamos em Brasília, na 601 Norte, aí desde 2018 prestando esse serviço aí para os cirurgiões dentistas. Não, e faz toda a diferença. Eu já agradeci várias vezes aí vocês em rede social, quando eu mostro isso, porque o tempo que eu ganhei aprendendo a fazer o fluxo digital, Sim. Não tem volta, assim, o que a gente perdia de tempo no laboratório, sabe? E muitas vezes o próprio paciente não tem essa dimensão. Né? Por exemplo, antes de ter o virtual, o computador, impressora 3D, como é que você planejava? Na mão, né, praticamente. Articulador, modelo de gesso. Montava. E assim, sempre eu não gostava de terceirizar essa parte. Uma frescura minha, mas eu não gostava que alguém montasse ou fizesse o guia por causa de distorção. Então sempre pegava, vou fazer, eu montava a maxila, voltava para atender. Daí eu montava a mandíbula, voltava para atender.
Daí recortava o modelo. Nessas vindas e vindas. Não, era mais um de 4 horas Um fazendo meio isso período. seguido. Fazendo rápido, né? Depois de um treino. Mas mesmo assim, o tempo que você ganha. Agora, no começo, né, a gente tentou imprimir guia aqui em casa, né, no consultório. Pensou-se em fazer o scanner aqui, mas eu vi Sim. que quanto mais você terceiriza, você faz mais do que você é bom, que na minha Você parte. fica focado no, É, né, do que você é formado e você tem expertise para fazer e fazer aquilo bem e é. rápido, muitas vezes, né, para ter um fluxo de trabalho. É, Por exemplo, quando a gente começou a ter a impressora aqui, era a questão que vocês faziam e mandavam. Só que o Sedex Brasília e Bauru não é uma coisa sim, rápida, sim, igual sim. é São Paulo, Bauru, por exemplo. Então já tinha Concordo plenamente, essa... concordo plenamente. Ainda mais dependendo da urgência, né, e dependendo do meio de transporte que é utilizado, porque, querendo ou não, essas resinas que são usadas, né, É. para de impressora 3D específicas para fabricar os guias, isso é importante ressaltar, Zé, porque são resinas específicas com registro de Anvisa, que são específicas para serem usadas em guias, em boca, ter Sim. contato com saliva, com sangue. Então, que aceita a receita esterilização. de esterilização, exatamente. E essas resinas, muitas vezes, sofrem variações de calor Acho que eu deixei uma foto no aqui, transporte. porque assim, para quem não viu, a gente tem essa cor de modelo, porque isso é uma Sim. resina barata Essa para é uma modelo. resina básica de modelo, exato. Então, Ela porque- não suporta calor, por Porque é exemplo. só para eu ver a oclusão e Exato. conferir os dentes. Exato. E normalmente isso daqui, depois de um tempo, a gente joga fora. Isso. Eu não guardo isso daqui Isso. porque... E se precisar daqui 2, 3 anos, você imprime o modelo E guarda o novamente. modelo, Então a gente não tem guardado isso. Exato, exato. Mas a do guia acaba sendo uma resina diferente, né? Exatamente. E o paciente que ainda não teve esse contato, né, com o 3D, o que precisa para você fazer uma simulação cirúrgica? Então você precisa de uma tomografia de crânio, porque a cirurgia é da face, né, face, da né? ortognática. Você precisa digitalizar os dentes. Que daí vai outra coisa que o paciente tem que perguntar isso. Sim, Se o lugar que ele vai fazer, eles vão mandar o Daikon pro profissional. é verdade. Porque já tive dificuldade pra caramba. Fez o arquivo, mas não tem como tirar daqui. Não, você tem que trazer um CD aqui. Eu tô em Bauru, o paciente tá em São Paulo, por exemplo. Como então, é que não envia o Daikon? Tem que perguntar isso antes. Hoje já melhorou muito, né? Os controles, né? De lei de proteção de dados e tudo mais. Então hoje é mais tranquilo, Sim. mais fácil você conseguir exportar um arquivo Daikon, ter ali o anonimato do paciente para poder enviar, Compartilhar isso, né? com centros de planejamento e tal. Então hoje na Trio nós recebemos Daikon do Brasil todo. Escaneamento também. Então, dentro da Trium existe um processo de anonimato muito grande, né? Onde eu trabalho com siglas, com letras, combinações de números e letras, para que o nome do paciente não fique Não apareça, circulando, né? Isso é um controle interno. Isso é muito importante ser falado. Então, se você faz uma tomografia de crânio... Até porque você atende vários cirurgiões também, né? Sim, Vários profissionais, né? Exatamente. E se faz uma tomo de crânio, escaneia os dentes, hoje pode ser scanner intraoral ou digitalizar os modelos de gesso, tira um protocolo fotográfico e o scan facial pode-se usar ou não, né? Traz mais realidade. Mas quando a gente integra tudo isso dentro de um software, e aí entra a expertise em software e entendimento de parâmetros para você ter o mínimo de distorção possível do seu paciente digital na tela do computador, porque esse é o desafio. O paciente vai para um centro radiológico, faz os exames, nós montamos um software, mas aquele paciente que está na tela tem que ser praticamente idêntico ao que está. Ou está com a cabeça posicionada igual também, tem tudo e isso. E aí né? entra a expertise em planejamento, né? Posição natural de cabeça, validação do crânio composto, que é a união de todos esses arquivos, né? E você ter a preparação desses arquivos para uma conferência e um planejamento cirúrgico. Porque hoje o planejamento acontece assim, né? Compartilhando tela via um Zoom, via um Google Meet. Hoje você não vai mais no consultório de ninguém praticamente, né? E a pandemia veio para isso. Para isso salvou, né? Muitos cirurgiões que não sabiam o que era Zoom, que não usava. Teve Skype, que baixar o tiveram aplicativo. que usar e isso favoreceu demais o nosso fluxo dentro da Trion, né? E é isso. Mas sabe que eu vi essa imagem, eu lembro de um caso que o Dr. Renato estava operando. Sei. E não lembro se você estava aqui, mas a gente operou com o Marcos, o Volpone, de Vitória. E ele tava sentado, tipo assim, num lugar perto da praia. Eu lembro. Tipo assim, você planeja de onde você estiver, né? Do carro, E foi um comentário que ele fez no meio do planejamento.
Se eu soubesse, né, que era assim, Que era assim, já tinha começado antes. Daquilo eu falei Era assim, muito pô, rápida, né? Porque hoje o trabalho todo, digamos assim, de bastidores, né, offline é nosso, de montar o paciente, né? Aquele trabalho que você tinha de montar em no articulador. Nós fazemos hoje isso no software. Então, o seu tempo hoje ele está focado na tela do computador, foi o que na eu te falei, a gente conferência, planejou no um caso planejar. hoje. Eu não marquei, mas acho que eu fiz em 10 minutos o planejamento, deu 20, eu já tava com o Márcio tinha mandado o guia, o STL para mim para Então, imprimir. né? E aí, e não é porque você está fazendo rápido, porque você está pouco Não, é o caso, padrão. não, é porque é uma sequência tão bem definida já. Que acho que ele já termina, o horário dele ali, termina o planejamento, já imprime o gera guia. né? Porque a gente tem um fluxo grande de trabalho, então se deixar para depois, vai Vai acumulando. acumular para depois tudo, Então né? a gente pretende a ter isso. Planeja, projeta os guias, imprime ou manda para o cliente para ser Pra fazer, impresso, né? Mas acho que vale a gente mostrar aqui como é o Para planejamento. quem acha que nunca viu, pra é quem legal nunca viu sim. o paciente, né? Vamos colocar na tela aqui. Só tela cheia aí, Zé. Isso. Dá um play. Aqui a gente já tá com o caso montado, né? Isso. Já tem um trabalho aí em cima disso, Já né? foi feita uma prévia, né? De montagem, né? Opa. Cadê? De montagem, né? De união, né? Desses arquivos. Isso. Tá dando play. Aí, de novo, O desculpa. que vocês estão vendo na tela é o que a gente chama de crânio composto, né? Que é a união de tomografia com o escaneamento dos dentes e o escaneamento de face, né? Eu acho que o vídeo não está rodando, não. Porque era para ele já estar se mexendo aí. Coloca aquele outro, tem um outro ali, ó. Tem esse de cima aí. Isso, esse pode ser que rode. Enfim. Mas aí foi, pronto. Então o que vocês estão vendo na tela, ó, isso é o momento, né, que a nossa tela do computador lá na Trion está sendo compartilhada com o cirurgião. O cirurgião está dentro do consultório dele, onde ele quer que ele esteja. E é um planejamento conjunto. Então o cirurgião fala, Henrique, o Trion, movimenta essa maxila, mandíbula, 4 para anterior, avança 4, 5, 6. O paciente tem que ter correção de linha média, dentária, tem essas assimetrias e nós vamos manipulando o software e vocês, cirurgião, Vão conferindo na hora dando ali. as coordenadas para a gente, né? E como a gente tem um algoritmo que determina, ó, eu vou avançar X milímetros em osso e tantos por cento vai repercutir em tecido mole. Então a gente consegue programar o software para a gente ter esse resultado na face, no escaneamento E essa proporção, facial. né? Exatamente. Então é em tempo real, a gente consegue visualizar, né, qual vai ser o resultado esperado ali da cirurgia para correções de deformidades, enfim. Para depois poder mostrar essa simulação para o paciente, né? Exatamente. Então é o mesmo paciente, onde eu estou do lado esquerdo osso, lado direito tecido mole e a repercussão disso, né? Olha lá, o antes e o depois. E feito isso, tem um script cirúrgico, né? É uma apresentação com quase 30 slides que a Trion disponibiliza, mais os vídeos, para o cirurgião e apresentar para o paciente entender. Então, é isso que você falou no começo. O entendimento do procedimento muda, né? Da água para o vinho, porque antes você mostrava um modelo, como ia ficar uma oclusão, e aqui você está mostrando a face. Eu deixei aqui uma simulação convencional, que é do paciente, uma simulação sem a parte do escaneamento de face, né? Sim. Que acho que é o tecido mole padrão da tomografia. Padrão, Isso, exato. Que também ajuda, mas também tem a questão da tomo ser feita de forma correta, né? Sem mentoneira, sem nada para morder. Tem um processo. Com a mordida em posição ali. Tem um processo. Sem mandar fechar a boca, né? Tem várias coisas ali que... Mas são poucas... Mas não pode errar, né? Não pode errar. Porque repetir exame é sempre complicado, né? Na radiologia. E o que eu ia falar, falei aquela hora da questão do Daikon, de enviar, é perguntar se faz tomo de face total também. Porque a simulação só fica legal se a tomo... se o FOV da máquina for... Depende muito do tomógrafo do seu radiológico. O ideal é que sempre se utilize o maior FOV possível, né? Que normalmente é 15 por 17, 15 por 16, 14, 15, enfim. Porque a gente já teve casos de paciente muito grande... Que não contemplou, né? Que não contemplou, que não saía, daí você faz uma simulação... Mas é a limitação dos ali. tomógrafos odontológicos, muitas vezes, né? Porque... você tem ali a área, a região de interesse, né? Glabela, ióide e pórion, né? A região ali dos côndilos. Que seria o que fica legal para sair, né? Ok. E aí, por isso também que eu uso o scan facial. Porque o scan facial, ele não tem essa limitação.
Não, ele vai Eu aonde... consigo escanear o crânio todo, a face toda. E aí eu jogo um tecido mole colorido num volume ósseo que está reduzido, mas que tem informação para unir as duas coisas. Então eu fico com a face Que era em comum, né? da cabeça toda, mais a parte óssea da região de interesse, entendeu? Aí eu não preciso Que do é, tomógrafo que é mais ou médico. menos nesse caso, né? É, Aqui eu deixei uma foto de como que é o nosso guia, né? O guia desenhado em 3D ali para imprimir, que isso já vem pronto pra gente, né? Esse é o guia que vai... na verdade, é o projeto do que vai na cirurgia, é isso, é isso, o né? projeto 3D do guia, que é fundamental no transcirúrgico, né? Que é esse guia que vai te dar a reposição das bases ósseas, né? Você começa pela Seja mandíbula e a maxila ou mandíbula mandíbula. primeiro, ou vice-versa. E esse guia ele pode ser fabricado, né? Como é que a gente tira esse projeto da tela do computador? Ele pode ser fabricado via fresadora, que é o que a gente usava lá no começo, né? 10 anos atrás, mas dava muita interferência, porque a fresagem, por mais fina que seja a broca, o menor diâmetro, ainda assim ela não consegue remover o material das ameias interproximais ali. Então você tinha báscula Mas nos nessa fase é guias. porque a impressora era cara ou porque não tinha? Porque, não, a impressora 3D já existia, mas Já era muito tinha, né? cara. Também era caro. Então, aí quando começaram a surgir as impressoras 3D tipo desktop, né? É. Igual impressora de papel, tamanho pequeno, aí sim isso começou a ser utilizado na odontologia. Eu tenho experiência, né? Que uma das primeiras impressoras do Brasil nessa área de odontologia foi a Formlabs, né? Que é a Form 1, depois a Form 2. Já entregava um resultado muito superior em Você termos de tem uma até hoje, não qualidade. tem, na Trio? Tem, é do Rogério, inclusive. É a mesma? É a mesma, tá lá, mas tá no mostruário. Tá no nosso. O que ela é no hoje? Ela é nosso... lerda? O que acontece? Ela ficou. Porque Porque a precisão é muito boa. ela é boa até Tá? hoje, né? Muito boa. Comparada à fresadora que eu estava explicando, a impressão 3D é infinitamente mais precisa para essa aplicação do que uma fresagem. Por isso que a gente migrou para a impressora 3D. A Formlabs é uma tecnologia SLA, que é laser. Então, é uma tecnologia mais lenta, altamente precisa, só que é mais lenta, e as resinas ficaram muito caras. Porque só tem que ser a resina dela, né? São os cartuchos, né? Exato. Eu fiz uns testes para a gente conseguir usar resinas de outros fabricantes, fornecedores, mas o resultado não era igual. Não é igual, né? E aí a diferença é assim, o dobro do preço, né, das resinas convencionais. Então vieram uma fábrica, né, a Anycubic, por exemplo, na China, é um fabricante muito forte, né, um player muito eles forte, mudaram o mundial. mercado, né? Eles mudaram o mercado e aí vieram outros fabricantes juntos que criaram a tecnologia DLP, que ao invés de você ter um laser que polimeriza a resina, você tem um display, como uma tela de um celular. Um holograma, assim, né? Que você projeta a imagem toda do arquivo que foi desenhado no computador e a precisão é muito boa, com resinas por metade do preço. E o tempo de impressão pela Impressoras metade, pequenininhas para impressoras você... pequenas. Então, assim, hoje o pessoal fala... Porque tem gente... A gente fala dessas impressoras para fazer guia e coisas para cirurgia, né? Processos cirúrgicos. Mas muita gente eu já vi que comprou fazer forminha de doce. Fazer brinquedo, chaveiro, várias coisas ali. E são impressoras de R$1.500, R$2.000, R$3.000, vai. Então hoje tem muita gente usando impressora para outras coisas também. Então, eu mesmo, lá na Trio, nós temos impressoras de R$2.000, R$3.000, que eu imprimo guia para ortognática. Você não fala que foi impressora de R$2.000, R$3.000. Mas por quê? Porque nós usamos a resina correta e tem todo um processo de calibração dessa impressora para ela sair bom. Para ela sair, assim, com qualidade, entendeu? No tempo que a gente quer. Então hoje a gente imprime um par de guia em 40 minutos. Tinha um filme bem legal disso daí no Netflix, não lembro o nome agora, você deve me lembrar para ajudar, vai. Você não esqueceu também. Mas que era sobre impressora 3D. Mas, assim, em outra área, não fazia... Sim. Não era pra odontologia. Não lembro o nome agora do... Precisamos pesquisar para colocar depois nos comentários aí. Mas era um negócio bem legal. Mas é uma tecnologia que, assim, eu me encantei, né? Porque na minha formação de engenheiro, tudo que você desenha hoje... Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Eu vou falar pra pessoa aí, dá um minuto. Tudo que você projeta num software, e isso eu acho que é uma coisa interessante de falar, Zé, a evolução dos softwares de modelagem 3D. Né? Porque eu, quando exercia ali como o papel de engenheiro mesmo, né, usava software de engenharia. AutoCAD, SolidWorks, que são softwares específicos de modelagem 3D de peças geométricas. Então, um copo, né, que é um cilindro, ou então o globo, que é, né, uma esfera. São formas geométricas.
Mesa, cadeira, arquitetura, são formas geométricas, né? O corpo humano não é geométrico. Não, Nós chamamos de modelagem orgânica. O osso, superfície com as curvaturas, né? Você pega a anatomia de um zigomático, de uma mandíbula, de uma maxila, não é uma forma geométrica. não. Então você tem que passar a utilizar softwares que são capazes de modelar de forma orgânica. Né? Ou de copiar o tecido ósseo que está ali no paciente, porque cada um é de um jeito também, né? Exato, exato. E da expertise também de você criar as malhas 3D. Então hoje, dentro do nosso processo de design, e isso foi muito bom, o pessoal da... Hoje eu tenho na equipe o próprio Márcio, que é designer industrial, formado pela UNB, que domina software modelagem orgânica. Então, o padrão dos nossos designs, o nível dos nossos designs, não só para ortognática, mas principalmente para guia para implante, para pério, para endo, só foi possível a gente mudar o nível de qualidade desses guias porque a gente começou a usar esses conceitos de modelagem orgânica. E não somar, geométrica. no aplicativo, somar programas, né? Você usar vários. Assim, cada programa É bom de uma coisa. numa coisa, numa etapa do processo, e a gente acabou dominando tudo isso. Né? E também o processo de impressão 3D. Então eu falo que hoje não é só você ter uma boa impressora, uma impressora bem calibrada. Se você tiver um bom projeto, e aí eu já provei por A mais B, por pessoas que me questionaram, a importância da organização da malha 3D do seu projeto. Desde o guia. Então, sim. E é o que até faz prova, dar errado a assim. impressão também, né? É o que faz muitas vezes dar errado. Mas a própria qualidade da impressão. A mesma peça, se você faz de um jeito, com uma composição de malha de triângulos, por exemplo, e você faz com esse conceito de modelagem orgânica, o resultado final é outro. Por isso que a gente consegue usar impressoras de 2, 3 mil reais, né, desktop para fazer essa aplicação. E eu vi que assim, no começo a gente fazia as simulações, fazia os guias, e daí a coisa começou a avançar assim. Porque praticamente o serviço do início da Trio era apenas assim, planejamento ortognático. Sim. Né? Vamos falar que era só isso, porque só isso não, mas era isso que era oferecido. E quanto mais ideia que você... O que a gente divulgava no início era isso. Era a isso. gente tinha certeza do que estava fazendo, né? Eu já fazia E assim, isso. e era praticamente você ali atendendo todo mundo. Quando você começa a aumentar os leques, né? Tipo, guia de corte, guia de posicionamento, guia cirúrgico personalizado, daí começa a ter... O pessoa, hoje, por exemplo, numa ortognática, às vezes a pessoa imprime o crânio operado para dobrar a placa. Às vezes ele, nesse crânio operado, ele já faz um guia de corte, porque daí ele tem que fazer isso para poder... Se ele faz o guia operado e quer dobrar a placa, ele tem que ter um guia de corte para replicar a osteotomia que foi feita, né? Por exemplo, ele faz um guia intermediário, um guia final, imprime um crânio operado, guia de corte de maxila e às vezes de mandíbula para dobrar a placa se ele quiser. E de mento, né? Guia de corte de mento. Exato. Então, assim, de quem vendia uma coisa, você acabou vendendo 10 no mesmo serviço, né? Exato. E assim... Não da venda, falo, o cirurgião fica muito mais tranquilo com isso. Né? Além de acelerar o processo ali no transcirúrgico, a confiança e a credibilidade e a qualidade final do resultado, né? Você conseguir replicar. Eu penso assim... O desenho de osteotomia que está no software usando um guia de corte e você já trabalhar com a pré-dobra de uma placa, você como cirurgião sabe que placa, titânio, mecânica, resistência mecânica. Na hora você dobra, passou um pouquinho, você volta. Às vezes quebra. Às vezes não quebra, mas você já gerou um ponto de tensão naquela placa de fixação, né? Se você pré-dobra isso num biomodelo impresso, é uma única dobra e você manda esterilizar isso, ok. Você pode separa por lado e está pronto. Né? E o quanto isso te economiza de tempo? Mas eu penso assim, ó, o tempo é essencial, mas eu falo assim, por exemplo, a pessoa vai fazer a primeira cirurgia ortognática com um cirurgião. Certo. Porque eu olho para você e falo, vou operar seu filho. Daí a primeira cirurgia é uma tensão. Claro que é. É uma tensão. Mexer no rosto de qualquer pessoa é uma tensão. Então, quanto mais coisa você fizer para minimizar a chance de acontecer um erro, tem que ser feito. É uma tensão e uma responsabilidade muito grande, né? Toda vez que... Assim, eu acho que hoje, 6 anos depois de Trion, oficialmente Trion, eu consegui formar uma equipe, nós conseguimos formar uma equipe assim, muito sólida, com pessoas qualificadas, com conhecimento técnico, assim, que hoje a gente consegue atender muito bem
o cirurgião. Não, e eu falo, por exemplo, assim, ó, por que que eu sei que isso é verdade? Hoje eu planejei um caso. Eu sei que você não estava lá. Sim. E tudo acontece como se você Tem que ser tivesse, assim, entendeu? tem que ser assim. Tem que ser assim. E é o desafio de montar. Eu falei, Márcio, vou montar a vou equipe. encontrar o chefe hoje à tarde. Vou fazer uma conversa com ele. Daí, Mas ó, ele falou que foi tudo bem, Márcio. Fica tranquilo. Tá tudo certo. mas tipo assim, tudo aconteceu igual quando você estava lá. Então a equipe tá. Porque assim. Ó, deixa eu mostrar eles aqui. Eu separei uma foto pra gente claro. mostrar Claro. a equipe lá. Aqui Sim, você sim, numa sim. hora de folga. Tem que ser, né, Zé? Aqui um dia. Uma visita lá na trio. Cadê o pessoal todo? Deve estar pra cima aí. Aí. Aqui, ó. Aí todo mundo. Então hoje, nessa foto, né? A Priscila, né? Tem mais gente, né? Mas é quem tava Não, no tem, dia tem lá o com a pessoal, gente. todo o É. pessoal, mas temos a Priscila, né? Que ela iniciou, né, comigo já há um tempo lá na Trium, né, como minha secretária, e hoje Hoje é o primeiro contato de hoje todo é mundo, o né? primeiro contato ela e a Kelly, né? A Kelly também tá ali no front, recebendo ali as mensagens, tanto de dentista quanto de paciente, e as duas são incríveis, assim, em termos de responsabilidade, profissionalismo, atendimento. Então, meninas, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem hoje na Trio. E O Cavaleiro, né? O Márcio. É Cavaleiro que fala? É Cavaleiro, né? Na verdade, o nome do esporte dele Quem usa espada e armadura é Cavaleiro. é Né? Cavaleiro, né? Mas é o esporte medieval, mas o Márcio, mais do que Cavaleiro, ele é assim, brilhante em termos de conhecimento, inteligentíssimo, design industrial formado pela UNB. Tá no meu braço direito ali na parte de planejamento cirúrgico, também no design também de guias customizados, incrível. Consegue fazer um trabalho assim, impecável e muito rápido. E é engraçado que ele também muito não é da área de odonto, ele sabe tudo hoje da conversa, né? Sabe. E a Esther, né? A Esther que tá ao meu Também. lado nessa foto, a Esther dentista, né? Formada pela UNB também. E aí não queria clinicar e É apaixonada conheceu por a Trio, tecnologia. conheceu a Trio por uma coincidência de uma jornada que a gente patrocinou lá da UNB, na jornada odontológica, e começou como estagiária e hoje também é responsável. Foi lá que eu fui? Não. Zé, não. E Sabe agora? por quê? Eu lembro de um lugar que você me levou uma vez para comer um camarão, um negócio lá que a gente foi, mas a gente foi dar aula em outro, não era em Brasília, foi Não, perto. nós fomos dar aula na outra faculdade, na Uniceplac do Gama. Isso. E aí Lembra que a gente foi no restaurante? A gente foi lá na Confraria do Camarão, acho que era. Não lembro o nome, mas assim, eu lembro do lugar, falou, o Henrique vai lembrar, uma hora eu vou perguntar para ele. Fomos, exato. Nós fomos dar aula lá, você foi, acho que eu fui dar aula você também, né? Mas foi coincidência. Foi. Eu fui falar de paciente com fissura e você foi falar de tecnologia na odontologia. Foi. Exato. E a Esther hoje, então, é responsável também por todos os planejamentos na parte de cirurgia guiada para implante, para endodontia guiada, né, para pério, placas mio-relaxantes, enfim, ela também super profissional e super prestativa. Enfim, a equipe, como eu estava falando, a equipe toda hoje, muito satisfeito com toda a equipe, porque acho que o nosso papel ali que acaba exercendo um papel de liderança é isso, né? Eu sempre tive essa conduta de tentar formar pessoas na minha equipe melhores do que eu. Para dividir mesmo o serviço, né? Sabe? Porque senão eu não consigo fazer outras coisas, né? E gera uma dependência muito grande. Então, a Priscila e a Kelly, que estão ali no front, elas também não sabiam nem que dente tinha número. E hoje elas já sabem. Tem as colinhas delas ali, mas elas sabem já falar com o dentista ali. A primeira conversa, ela já sabe. E hoje você é pai também, né? É outra fase de vida, né? É outra fase. Na fase do solteiro ali, namorando, é uma coisa, né? Hoje em dia... Depois que vem a paternidade... Hoje em dia... Não, você quer aproveitar, né? As responsabilidades, né? Não é fácil. Mas não falo só por isso, falo da questão de estar presente, de aproveitar mesmo, não, né? Assim, não tem como... Às vezes acontece, mas não tem como ficar até mais 8, 9, 10 horas no escritório, né? Para a noite, vendo impressora, está... Às vezes, quando eu tenho alguma ideia, que eu desenvolvo alguma coisa, eu acabo... Eu sou muito disso. Tive uma ideia, eu vou para frente do computador e preciso desenvolver aquela ideia. Vou testar até sair. Não tem sono, não tem nada, até sair. Mas é minha família, né? Família em primeiro lugar. E eu sou apaixonado pela minha família. Então daí isso acaba mudando tudo um pouco da época, né? Muda sim. E eu vejo que as coisas estão caminhando na odontologia muito rápido, né? Porque quando eu comecei na cirurgia pensar nisso, era uma coisa que não imaginaria. Não conseguiria imaginar que a gente estaria hoje planejando as ortognáticas assim. Sim. E eu vejo, Zé, que
eu vejo a mesma coisa acontecendo de 10 anos atrás, que era isso. O dentista não sabia muito bem o que fazer com o Daikon, porque ele só recebia ali o template pronto da radiologia, com alguns cortes tomográficos, né, para fazer uma análise inicial do caso. Não sabia nem o que era scanner intraoral, não existia, né? Só existiam os scanners ali das próteses, né, do Serec, da Cirona, enfim. E a maioria era de bancada que usava, né? Exato. Então, o meu papel inicial foi explicar toda essa tecnologia e como a gente conseguiria utilizar num fluxo de trabalho dentro do consultório. E sendo uma coisa comum, né? Não mudando o ritmo de nada. Né? Você vai ter que investir agora nisso, investir naquilo. Não, vamos usar quem já tem para, né, fluir esse fluxo digital dentro da odontologia. E hoje você não se vê mais operando sem fazer planejamento. Não, tá? e assim, eu só comprei a impressora na época porque a gente não tinha uma outra opção. E aí, eu usava o Medina aqui de ajuda, né? Que era aqui de Jaú perto, então ele quebrou muito galho. Eu incentivei muito ele também, né? Para entrar então nessa área e hoje ele tem tudo dentro do Hoje ele está bem avançado assim, na área da reabilitação disso daí, né? Até avançado demais, né? Ele tem tudo lá. É impressionante. A clínica dele, linda, parabéns. Mas ele sempre foi Porque ele deixava na clínica, né? Deixava na entrada a impressora trabalhando, né? Não, só eu sei o tanto de mensagem de madrugada, à noite. Ricão, me ajuda aqui, imprime isso, imprime aquilo. Porque é uma curva de aprendizado, não é só apertar botão, né? Não, Existe uma curva de aprendizado. Mas hoje em dia, para quem quer começar, tá muito mais fácil. Tipo, em Bauru tem laboratórios que fazem impressão, te entrega aqui, então não precisa mais ter esse estresse de aprender, talvez. É o meu sonho, né, cara? Porque tem gente que gosta, mas tem gente que não começa para não ter vou ter que comprar uma impressora, aprender coisa que eu nunca fiz. Agora, se a pessoa sabe avaliar, na ortognática, por exemplo, sabe avaliar o paciente, sabe fazer no modo analógico, ir pro digital terceirizando as coisas é rápido. É rápido demais. A pessoa pega... Essa transição é rápida. É muito rápido. Ainda mais com a gente que faz isso todo dia, né? Então a gente já consegue conduzir quem nunca planejou, né? E acontece. E isso a gente tem recebido frequentemente, né? Ao longo dos dias da TV. Cirurgião que nunca fez virtual. Vamos lá, você nunca fez? Então é o seguinte, aí a gente vai, explica como é que funciona, bate em questão de posicionamento de cabeça para não errar. Porque se você erra posicionamento de cabeça no software... Erra do começo ao fim, né? Erra do começo ao fim, planejamento, né? E é legal isso. E eu lembro, Henrique, trazer essa transformação. Quando eu comecei a ver isso daí, um dia a gente falou pro Dr. Reinaldo, né? Que é uma pessoa, assim, referência ortognática, já operou, acho que uma das pessoas que mais operou ortognática no Brasil, e que pegou todas as fases, né? Na época que não tinha bucomaxilo, que era praticamente ele aqui, e daí o dia que eu falei disso, ele falou assim, mas não dá certo do jeito que eu faço, né? Tipo assim, eu já tinha operado mais de 3 mil casos. Eu falei, não, sempre deu, mas e se você ganhar um tempo? Ele, não, você tá ficando vagabundo, você não quer mais fazer parte do laboratório. Até que você viu que no fim, ele mudou e era todos os casos pela Trion, né? Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente na casa do Rogério. E depois você aqui foi também, o grande propulsor aí de fazer com que ele testasse, simulasse e participasse de um planejamento cirúrgico. E depois, no fim, ele não fez mais. Então, aposentou. Eu falo isso nas minhas aulas, eu falo, não, doutor Reinaldo, né, um respeito grande por ele, porque ele é o grande exemplo de que quem nunca fez e nunca teve contato, pode fazer, sim. Por exemplo, ele sabia pedir o DAI com escaneamento. Isso. Entender o processo. Ele não sabia, por exemplo, mandar pelo e-transfer as coisas, mas sabia pegar o modelo e pôr no lugar, pedir o exame, então consegue fazer. Que é uma transição, né, Zé? Por exemplo, hoje o dia a dia também da Kelly e da Priscila, né? Que a gente está ali na frente principalmente com as secretárias dos cirurgiões. Porque às vezes não é o cirurgião que manda, às vezes tem secretária que não sabe nem o que é um TeamViewer, o que é um N-Desk. Né? Manda um TeamViewer aí, o N-Desk, eu vou acessar seu PC e vou baixar a tomografia. O que é isso? Então a gente tem que ir construindo e mostrando como é fácil hoje trabalhar de forma digital. Você estando em Bauru, nós estando em Brasília. E não tem nada a ver, você podia estar em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do planeta, né, cara? E o que eu estava falando é que todo esse movimento que eu vi acontecer nesses últimos 10 anos na odontologia, né, que foi esse passo a passo, desde saber o que é um Daikon até essa transição de WeTransfer, usar nuvem para isso, usar Zoom, enfim. Eu estou vendo agora na medicina, na ortopedia.
porque eu tenho né, participado de alguns congressos, né, para trazer esse... Mas já não estavam assim? Também não acompanho isso. Cara, tá bem incipiente, assim. Algum cirurgião ou outro que já domina alguma coisa de 3D e tá começando a usar. Porque eu vim dessa área, né, Zé? Minha formação de engenheiro Você desviou no meio do caminho, né? foi dentro de uma Começou empresa ali, né? fabricante de placa, de material Prótese, né? para ortopedia, né? Prótese de quadril, joelho, coluna, enfim. E o ferramental que é usado numa cirurgia de quadril, numa cirurgia de joelho, de tornozelo, né? O instrumental, as caixas instrumentais são Gigantes, né? gigantes, cara. Kits e kits, assim, tipos e tipos de instrumentais. Às vezes, para você medir um ângulo de rotação que você vai corrigir ali de um fêmur, né? De um quadril, enfim. E se você tem atomo, reconstrói no computador, você faz essa medição no software. E aí você gera um guia customizado que vai passar os fios exatamente naquela inclinação que você passaria ali 15 minutos, 20 sem a minutos, 20 ferramenta. minutos, medindo na hora, entendeu? Então isso vai começar a acontecer. E é o trabalho que eu estou desenvolvendo junto, né, com alguns parceiros dentro da ortopedia, de ensinar, né? Pede o Daikon, como é que pede o Daikon, né? Porque tem que saber pedir a tomografia, não é qualquer parâmetro de tomógrafo, enfim. Para onde que você envia, o que que a gente faz com isso, qual é o tempo que eu tenho para reconstruir em 3D um fêmur, uma tíbia, e a gente planejar juntos onde é que você quer, né, a correção, enfim. Então, está acontecendo exatamente Começando na ortopedia. começando na ortopedia. E aí... E vai virar um leque também. Vai virar um... Espero que sim. Espero que sim. Tudo que você conseguir resolver o problema dos outros é venda. Negócio. É negócio. É negócio, exato. Qualquer problema Sim. que você conseguir resolver de alguém Sim. por um valor que vale a pena aquela hora. Seja justo, né? Então, que quase sempre isso acontece, né? Então, isso vira uma escala, né? Exato. E aí mais pessoas Vira uma escala. treinar, exato. Porque eu vi mas isso eu vi logo no começo. Se fosse para eu comprar o software de planejar, aprender a fazer o desenho no 3D ali das coisas, posicionar na impressora, dar acabamento, eu perderia mais tempo do que fazendo do outro jeito. Então, para o cirurgião não vale a pena, para o dentista, assim. Eu quero usar a cirurgia guiada de implante. Mas você vai perder 3 horas para uma cirurgia de 5 minutos? Sim. Eu acho que é importante saber que existe. Você tem que usar a seu favor, mas com gente... Eu acredito que é importante você saber que existe. Principalmente como que é feito, né? Como que é feito, avaliar se aquele paciente digital está bem montado, quais são as etapas que podem dar problema, né? Para você, como cirurgião, saber avaliar se aquele laboratório, aquele centro de planejamento está entregando um trabalho de qualidade, né? Senão você não vai o que ter você problema planejou na está sendo cirurgia. executado, né? Exato. Por exemplo, tenho casos de insucesso de cirurgia guiada, de endodontia guiada, de trepanar uma raiz, né, de perfurar uma raiz. Por quê? Muitas vezes, por mais que a gente explique, né, e o endodontista, quando ele usa pela primeira vez a guia, né, para acessar um canal, enfim, canal calcificado, Para posicionar, né? Para posicionar, ele vê que a guia está bem estabilizada, ele não põe o pino de fixação. Porque ele falou, e a nossa guia, a gente chegou num patamar de design que realmente quem tem experiência em endodontia guiada não precisa pôr o pino de fixação para estabilizar o guia. Né? Mas é um passo além, né? Passo além. Mas quem não tem, vê que está bem estabilizado, está acostumado com cirurgia guiada para implante, vai lá e passa o motor e passa a broca e trepa na raiz. Por quê? Porque ainda não tem essa expertise. Por isso que a gente tenta explicar, a gente tem os cursos que a gente faz, né? Para poder credenciar o pessoal. E é importantíssima essa troca de informação. Né? Por isso que eu sempre falo para a Esther, se o endodontista, só se ele não pediu o pino de fixação, mas coloque o pino de fixação em todos os guias. Para não falar que não veio, né? Porque assim, principalmente quem está começando, tem que colocar. É uma etapa a mais? É uma etapa a mais. Mas o nível de segurança, né, dessa fresagem é infinitamente maior quando você está com um pino estabilizador, né, Zé? E do resultado, né? Porque imagina, você vai fazer a endo de um 31, de um 41, a chance não tem muita margem de erro. Praticamente não existe, né? Existe.
Eu fui ver aquela hora, lembrei o nome pra quem não viu, é Print the Legend. Ah, Print the Legend. Que é o filme que imprime o Steve Jobs, não é? É. Mas só Na Formlabs. não tem nada a ver com odontologia, mas pra quem quer ver sobre impressora, Impressora 3D é não Print sei se the tá, Legend. eu assisti no Netflix, não sei se tá até hoje. Preciso ver, né? Faz tempo. Mas é bem legal o filme, deve ter algum lugar, interessante. alguma plataforma de streaming aí pra que deve poder. estar passando. Bem, é o mundo da impressão 3D. É muito É outro legal. podcast, cara. Não, e é um, eu e é um eu filme- adoro. Não, eu vi aqui, aquela hora eu peguei o celular pra ver, é um filme de 2014, cara. Bom, foi bem quando eu tava começando. E eu lembro da foto do filme, É um filme de 2014. que é uma foto assim, icônica, assim, que é a Formlabs. Meio de lado, laranja, assim, né? meio de lado, e a cabeça do Steve Jobs, assim. Impressa. Impressa. Na resina branca com óculos, tudo certinho. Perfeito. Aquilo me intrigou. Aí a tecnologia do futuro. Tanto é que né? Hoje em dia você imprime tudo. Já Não, tem. e eu sei da sua paixão pela marca aqui, a gente mora no Brasil, né? Pra ter as coisas de lá é muito caro a resina. Pois é, e assim, hoje você tem impressoras da China, que chegam muito rápido no Brasil, né? E o mercado online aí, né? Mais fácil que dos Estados Unidos Mais até, né? fácil, muito mais fácil. Eu comprei minha última impressora, chegou em uma semana, né? Veio de fora. E você tem excelentes fornecedores de resina no Brasil hoje, que era um desafio também na época. Era tudo de fora. Praticamente, quando a gente né? começou com a Formlabs em 2016, as resinas tinham que vir algumas de fora e a Dental Cremer na época tinha acabado de pegar a verdade. representação. Era caríssimo, cara. Não, era mais de R$ 1 por ml, né? Muito mais. 2 quase. E aí, pô, o mercado brasileiro viu isso, né? E aí, parabéns para os Mas fornecedores. sabe o que eu acho que de resina, ajudou muito porque também? A hoje ficou questão muito mais acessível. Foi sem querer, mas a questão dos alinhadores terem se popularizado também ajudou as Sim. impressoras a se desenvolverem, porque não existe alinhador sem impressão 3D. Que tem que imprimir os modelos, né? Tem. Pra fazer. Até existe de forma bem assim. manual, né? De você troquelizar os dentes ali, tá muito difícil, mas na grande maioria, sem impressão 3D. todo mundo que usa um alinhador teve a sua boca impressa várias vezes ali para exato. fazer os guias. Isso acelerou muito. Então isso também ajudou a... Porque se fosse depender só da ortognática, não tem um volume nacional assim, né? Tem cirurgia, mas não é igual o alinhador, é muito mais. Muito mais, né? Tratamento ortodôntico É é muito mais que maior. cirúrgico, né? Ou melhor, muito mais gente tem o dente torto do que precisa da cirurgia. Exato. Do que tem a mordida torta. Isso. E você consegue simular hoje, né? O tratamento ortodôntico Sim. com Invisalign ou com tratamento Não, Henrique, convencional. se você vê uma consulta, uma primeira consulta para alinhador com o programa dos dentes do seu filho mexendo e tal, você fica... Que era outra coisa. Que também você via no modelo, tal, na boca, na foto. Hoje você vê no software. a posição do dentinho. Você vê os dentes movimentando. Então, qual é o resultado final que você quer chegar. Para os pais leigos, assim, é muito rico de ver. Muito. Fácil de entender. E traz mais segurança, né? Então, acho que isso também é outro caminho. Tudo que você planeja e falar, é lá que eu quero chegar, é mais fácil, né? De se alcançar. É que a gente faz em cirurgia que, assim, no planejamento vai para qualquer lugar, vamos ver na hora, né? Exato. Tem isso daí. Exato. Mas eu tava falando daquela hora do programa, comecei a falar, e eu falo assim, você que faz o planejamento todo dia, por exemplo, quando que um dentista vai fazer 1, 2 por semana, que seja alguém que opere muito ali, vai chegar num nível de quem faz 5 planejamentos por dia, entendeu? É uma curva de aprendizado que é desleal para pro dentista querer aprender. Acho que é tudo na vida, né? O que você faz frequentemente, você cria uma expertise muito maior do que quem faz de vez em quando. Né? E mexer no programa é a mesma coisa. Mesma coisa. Ainda mais programa com um monte de recurso, né? De botão que você não sabe nem por onde começar. Né? A minha trajetória dentro do software de específico planejamento foi essa. Meu Deus, por onde eu começo? Não, e na época eu não tinha treinamento. E eu fiz o curso do Dolphin 2D, do primeiro lá, já era muito difícil de... Porque um problema que eu vejo é que o Dolphin parece que foi meio que feito para o Windows, vamos falar assim, né? De certa forma, uma interface assim. Sim. E eu, por azar da vida, nunca tive um PC. Sempre Mac. Tive um PC. Eu acho que foi uma raiva, assim, que eu comprei um notebook e juntei dinheiro um tempão para ter um notebook com DVD, gravador de DVD. Era um Toshiba azul. Você nem se lembra dessas épocas? Sim.
Mas assim, eu juntei grana, comprei um, durou 6 meses, quebrou, assim, não virou, serviu pra nada. Me deu uma raiva aquilo, porque eu esperava que durasse pelo menos mais de um ano, Não, sabe? claro, ainda mais naquela época, né? Comprei no comecinho da residência e não durou Não nada. durou. Não durou nada. Daí vai, toca de novo, no fim. Daí aconteceu o contrário. Um professor meu na residência, o Makoto comprou um MacBook, naqueles preto, lembra que tinha branco e Lembro, preto? lembro. E ele queria um Dell e não gostou do MacBook. Ele vendeu pra mim e comprou outro. Daí, desde então, sempre tive o Mac. Uhum. Então, tive um Toshiba, um PC. Foi meu primeiro computador, na residência já. Entendi, Na graduação, não entendi. tive computador. Eu Não sempre precisava. fui usuário Mac. Então, Sempre daí. iPhone e depois MacBook, consegui comprar também com o Mas eu lembro, trabalho o e quando você MacBook. começou a planejar, você vendeu o MacBook pra Aí comprar o gamer lá, eu coloquei na troca. né? Quando eu vi que os principais softwares de simulação 3D para essa área era Windows, eu dei lá meu MacBook e peguei um gamer. Depois eu pego outro, Foi né? um Dell Alienware 2012, eu acho. Foi meu primeiro computador Não assim. existe mais. Existe, tá lá em Ainda Brasília. tá lá? Tá lá em Brasília, tá lá. E de lá pra cá, não, isso cresceu Não, é. muito, né, cara? Hoje os computadores gamers, até pelas plataformas de Então eu jogos, falo assim, mas eu cresceu falei, demais. falei do Dolphin porque eu fui ver, eu já não tinha as manhas de pegar os atalhos, que era tudo diferente do que eu estava Aham. acostumado no dia a dia, e mesmo assim era um programa difícil É. de pegar. Mas depois que eu mudei, eu nunca mais voltei. Assim, pro ferramenta de trabalho, né? O Mac é incrível, Apple, né? iOS É, é incrível. Mas pro 3D, assim, pra essa área, né? tem que ser outro, né? Windows, eu uso Windows. Ah. Aí eu vejo todo mundo que tem até scanner, tem um computador só pro scanner, né? E normalmente Normalmente é gamer é e é gamer. Windows, mas isso tá mudando, hein? Isso tá mudando. Tem uns scanners novos no mercado que ele roda no Mac, assim, e os Macs mais básicos. Você não precisa ter mais processadores ultra Porque power, são assim. caros esses notebooks, né? Não, Que precisam ter, né? por exemplo, notebook de 15, 20 mil reais. E, e aí a tecnologia tá. Acho que é esse momento, assim. A tecnologia, principalmente de scanner. Você está vendo os scanners mais baratos, na faixa de 50 mil, 60 mil reais. Que ainda é caro, Que mas ainda é já caro, era mais de mas 100, na né, época era Henrique? 150, 200. Né? Rodando em Mac ou até em PC, bem básico, assim. É, eu sei Que que é o desafio, né, cara? É, Que é a mas tecnologia, né? A é, invenção, né? Toda novidade, toda inovação. até chegar no dia que Até, vai estar na cadeira, toda a cadeira odontológica vai vir com com. certeza. Você me falou uma vez que as coisas iam caminhar para iPad nessa área. Não foi muito, né? Tem muito recurso para iPad, né? Mas é muito. Não é tão. No Brasil não é tão usado, né? Porque começou a ter bastante aplicativo para isso, É, depois deu uma deu, estagnada, né? deu sim, deu sim. Deu sim. Mas hoje você consegue. Você pega um scanner da Trishape, Ligar no. você consegue. Tranquilo. Na Mas eu verdade, lembro dessa esses conversa uma scanners. vez, falou assim, acho que tá tudo caminhando para não ser mais programa, ser tudo aplicativo. Mas acabou que eu vi E, que isso. e tem muita coisa, né? Hoje você pega, por exemplo, os grandes softwares de design 3D, é tudo aplicativo. Por causa do desenho e tudo, né? Mas eu falo, dessa parte de ortognática, não foi, isso não mudou. Foi, não mudou. Isso não mudou, Não né? mudou. Ainda é software instalado em PC, Em notebook notebook bom, né? bom. E é ferramenta de trabalho, né, Zé? Que nem a gente está falando. Eu faço muito caso. Né? Graças a Deus fizemos um bom trabalho nesses 10 anos. Hoje posso falar que somos referência em planejamento no Brasil. E fazemos muitos casos diários e eu preciso de processamento rápido. Né? Eu não posso ficar perdendo tempo com o Não. computador, né, processando. É, Então, principalmente fazendo as coisas online, né? todos os PCs da Trio são gamers, né, de alto nível. Eu brinco que eu conto o trabalho pelo clique do mouse. É verdade, é um jeito de contar o tempo, né? Exato. Um jeito de contar isso daí. Então, a sinfonia do ambiente é o clique do mouse. Então, se tá todo mundo ali trabalhando, clicando, não pode estar perdendo tempo com o computador. Mas eu acho que onde devia chegar ainda mais um pouco, que eu ainda acho que ainda precisa, e é um campo a se explorar, é a questão da gente vir pronto disso da graduação, sabia? Esse é um grande desafio, né, no Do país. ensino já sair meio que Da a pessoa com o graduação. olho aberto para isso. Não ter que, na especialização, aprender, achar que isso vai valer a pena. Já sair um pouco encaminhado da Acho que graduação, isso essas vem coisas, mudando sabe? bastante, pelo menos lá em Brasília, né? Que é o É, nosso eu dia a vejo dia, você dando aula né, bastante que a gente disso, participa aí de jornadas odontológicas, mas fala em matérias na graduação, entendeu? Você ser mais ativo talvez nisso. disciplinas optativas, né? De odontologia digital, fluxo digital. Mas assim, os próprios alunos já estão procurando a Trio muitas vezes para fazer um estágio,
para entender, porque gosta, entendeu? Que é uma forma também de eu reter talento. Então, Despertar o interesse de alguém, né? interesse, né? Ah, eu tô aqui na graduação e tal, terceiro ano, quero ver se é para mim isso, né? Então, tenho contato com scanner, tenho contato com software, com impressão 3D, e muitos deles, às vezes, segue o fluxo sozinho. Ah, eu vou para prótese, já começa ali entender sobre Exocad, Tri-Shape, desenhar, né, no software da Cirona, enfim. Depois evolui isso para uma fresadora, então é legal, cara. Assim, E é uma área, né? pelo menos em Brasília isso já está acontecendo, viu, Zé? A graduação, o, O o despertar, aluno né? despertar para o digital, porque precisa, né? Os benefícios são muitos. Quanto antes começar, eu acho que a pessoa... E Porque isso. tecnologia eu acho que tem que ser um pouco assim, né? A gente, talvez, às vezes, quando você é o primeiro, você apanha muito, né? Porque às vezes você não tem com quem dividir. Sim. E se você for o último também, você já ficou para trás de todo mundo, né? Isso tem que estar ligado, Tem né? que Todo estar dia olhando as inovações. o que tá acontecendo. Mas eu vejo muito isso aqui. Por exemplo, a gente tá em Bauru, né? A gente tem sempre residente, estagiário aqui. Então é o tempo inteiro, Henrique. Por que que você fez assim? Por que que é assado? Por que que você começa pela mandíbula? Por que que você faz o impressora, faz o planejamento desse jeito? Então, o tempo todo alguém te vendo ali, né? E como vocês começaram também como pioneiro, todo mundo olha o que faz, né? Sim. Acaba virando referência, né? É uma pressão E boa, né? eu gosto. Porque é um gás, né? Eu gosto É um porque combustível, né? me motiva sempre a tentar fazer algo diferente. Muitas vezes, quem começa lá na Trion como designer, fala, caramba, isso aqui é difícil. Você, primeiro, integrar arquivos de equipamentos diferentes, em softwares diferentes, entender o que é uma glabela, o que é um zigomático, uma osteotomia fora, enfim, é muito difícil. E eu viro para ele e falo assim, ainda bem que é difícil, porque sinal que tem poucas pessoas fazendo. Então, hoje para você é difícil, mas se você se dedicar, isso vai ficar natural e você vai se destacar. E é o que acontece, né? Hoje eu tenho uma equipe que tem pessoas ali comigo nos 6 anos, 5, 6 anos. Você não fala que não é dentista. Não, é lógico, eu sei por conhecer, mas eu falo de igual Isso para leva igual. tempo. Você pegar um designer industrial ou, né, um técnico em prótese que é ali da área, mas fazer com que ele domine as ferramentas de software e a odontologia para o que a gente se propõe a fazer, leva tempo. Mas depois que você alcança isso, natural, né? Aí vai, né? Então, é isso. É isso. Não, é muito bom. E eu já cansei de falar isso no dia a dia, né? Quem começa não tem volta. E acho que todo mundo devia se dar a chance de tentar. Se precisar de alguma ajuda minha para começar a planejar um caso, a gente entra junto. Se for direto lá também, eu sei que eles vão receber. Em qualquer área, qualquer produto que vocês oferecem, acho que vocês têm suporte de acolher o profissional Claro. ali, fazer Tanto isso, profissional quanto paciente, né? fazer isso acontecer. Porque vocês também querem fidelizar mais pessoas, né? Claro. Enquanto mais isso se divulgar, mais pacientes vão ser beneficiados, que é o importante, que é a nossa missão, vamos falar assim, né? Isso. E é a grande responsabilidade, né? Que eu falo que no meio dessa dificuldade toda, desse aprendizado, desse processo, existe um cliente dentista, mas o principal é a vida de um paciente que está sendo transformado. Então, um dos objetivos, né, das missões, da missão, né, da Trium ali é isso: ajudar os profissionais dentistas a transformar vidas de forma Para melhor, séria, né? profissional, para melhor. E a gente sempre se dispõe a explicar para o leigo, para o paciente ou para a família o que é o procedimento, como é que a gente faz, É até como para o fazer. cirurgião. Então, Não, eu acho que é uma parceria E muito para quem não saudável, coloca né? isso na consulta, ou mesmo para quem não sabe, não precisa fazer uma simulação para operar. Você pode fazer uma simulação para o paciente ver Sim. no planejamento. Para tomar a decisão se Para ele vai tomar a operar ou decisão, não. para ele ver mais ou Isso é menos como ele vai possível. ficar se o paciente está na dúvida. Isso é bem legal de fazer também. Sim. E também é um serviço que oferece, né? Às vezes não precisa fazer o STL no primeiro momento, mas só para ter uma simulação da tomografia. Porque às vezes o paciente, o que ele não pode, para mim, é operar e depois falar assim, me arrependi. Ou não gostei do Hoje nós resultado. temos Sabe, isso não pode acontecer. Mas ele pagar uma simulação, ele ver e poder ajudar ele a decidir, isso é bacana. Hoje nós temos muita informação prévia para tomada de decisão, para que isso não aconteça, né? Me arrependi e tal. Né? Você tem simulação 2D na foto. Você tira uma foto do paciente, o próprio paciente manda e a gente faz. Né? Claro, sempre
atrelado a um profissional cirurgião. Você tem a simulação da tomo, sem escaneamento, só para ver ali os movimentos ósseos, né? E você tem a simulação que já é o planejamento cirúrgico. Então, são 3 fases que o paciente, né, ele toma essa decisão, se ele quer operar ou não. Porque eu vejo isso assim, eu não deixo o paciente entrar no planejamento, porque daí acho que ali é uma Também decisão acho que minha. não deve, E daí eu não posso deixar ele falar assim, avança mais um pouquinho. Não, aqui. Não, Porque daí. ele não tem a experiência, ele não sabe o que vai acontecer ali na hora da cirurgia, Porque né? eu sei que se ele fala assim, eu escolhi, daí ele vai falar assim, se acontecer errado. Mas eu não sou dentista, né? Daí eu. Então, A responsabilidade é sua. então eu gosto de mostrar antes, explicar o porquê da decisão, conversar bastante antes de chegar no dia de planejar, né? Mas o paciente vê tudo aquilo, aí hoje só tem ajudado. Ele participar, eu acho que é saudável, É. né? Agora, dar Dar palpite, dar a isso aí. opinião, Até porque, né? assim, o Eu paciente acho não. que você tem que ouvir as dores do Não é paciente. que o paciente falar, não dá "Pá, palpite, ele dá todas as dicas do que vai fazer, mas cada Sim. padrão de face vai ter a sua Eu indicação acho que tem que ouvir o paciente. Qual é a principal dor do paciente? Qual é a principal queixa do paciente, né? Porque, querendo ou não, a gente está transformando aquela vida, né? Então temos que respeitar aquilo. Eu não gosto eu quero mais queixo, eu quero menos queixo. Eu não Enfim, gosto desse não gosto perfil, disso, não gosto daquilo. E aí nós adequarmos o planejamento para atender a vontade do paciente, né? Você sabe que muita gente achava, Henrique, que quando você mandar para alguém planejar, tipo, a Trion planejava para o cirurgião, entendeu? Muita gente acha isso, que eu vou mandar lá, eles que vão planejar, não sou eu que faço. Não, é a mesma coisa. De forma alguma. Eu falo que é... Mas já teve essa pergunta do cara achar, do cirurgião mandar lá e falar assim, mas eu que vou planejar, mas claro que é. Claro que é. Primeiro, a gente não planeja nada sozinho, Então, né? Porque eu falo que é uma corresponsabilidade. Nossa, técnica de vocês clínica. Então, eu não posso fazer nada, né? Nós somos, mas eu vejo como um facilitador. Não, é um entendeu? facilitador. Nós somos ferramenta facilitadora da tecnologia. Tipo, eu queria avançar a maxila 10 milímetros, mudar o ângulo do sorriso e tal. Você simula isso pra mim ali? Então, porque eu não sei mexer no isso programa. Que eu ia falar. Eu tenho um cirurgião em Goiânia que é muito bom planejar com ele. Por quê? Ele sabe o que ele quer, porque ele já ouviu o paciente no consultório dele. E ele manda os movimentos pra gente, pra Priscila e pra Kelly. Fala, avança a maxila 4, instrui os incisivos ali, desce os incisivos 2, instrui um molar e vê se tem cante ali e tal no software, beleza. E a gente já sabe o posicionamento da cabeça, a gente reproduz isso no software e já simula isso no software. Então, quando a gente entra ali no Zoom para fazer a reunião, cara, é 2 minutos. Porque eu mostro para ele o que ele praticamente quer. Só confere, ele só confere, tá? Mas tudo veio, a receita de bolo veio dele, né? dele. Porque é a receita clínica que ele viu. Muitas vezes, 99% das vezes, eu não conheço o paciente. Não, você nunca eu nem nunca viu. vi o paciente. Então, quem sou eu para, né, fazer algum movimento, alguma coisa? Vou ver se ele é mérito desviado ao milímetro 2, né? Não tem como. Não tem como. Então é muito bom quando isso acontece, porque a coisa flui, mas a ordem veio do cirurgião. Mas sabe que no começo eu não mandava minhas medidas e nem a foto do modelo que eu escaneei a oclusão final. Sim. Daí eu passei a mandar e lá tá escrito, eu combinei já, o Márcio já sabia olhar ali, né, por exemplo. Então ele já sabe, tá desviado 1 milímetro, 2. Isso eu escrevo embaixo assim, avança a maxila, desce 2, recua tanto a mandíbula. Daí eu já entro... Você não tem noção do tanto que facilita o nosso trabalho. Então, mas eu não sabia no começo. Depois que eu comecei a mandar... E hoje eu tenho assim, buscado levar essa informação para os cirurgiões. Primeiro, nos passe a análise facial. O paciente tem 2 milímetros desviado de linha média para a direita, tem um cante lá direito mais baixo, tal, porque muito cirurgião deixa para ver isso na hora do planejamento. Então, se ele já manda isso previamente, a orientação da cabeça já é montada com isso. Então, a gente não perde o tempo de reposicionar o crânio no software. E aí, se ainda assim tiver os movimentos, poxa, mandei. A gente só confere na hora, ajuste alguns detalhes mínimos, aí o planejamento fica mais refinado, né? Então é muito bom, todo mundo ganha. E é legal quando eu vejo e chega lá e bate, entendeu? Fazer, acertei tudo. Muito bom. Porque a gente vê, por exemplo, já falei pra você, né? Quando a gente vai ver alguma coisa com a régua no rosto do paciente, eu vejo 1 milímetro, 2, lá você vê 0,2, 0,3, daí... Então, eu medi 1 desviado, tá? 1,2, tá certo, porque
Às vezes a gente não tem esse olho. Né? O software vê muito minucioso, né? E essa foi a minha grande briga no começo. Briga no bom sentido, mas o grande desafio no começo. Porque os cirurgiões faziam planejamento no articulador, modelo de gesso, né? Com as resinas com os guias em resina acrílica, e eu fazia no software. Com a mesma orientação. O mesmo paciente, a mesma orientação e o mesmo planejamento. E aí nós imprimíamos a guia, baseado no planejamento virtual, né? 3D. E os cirurgiões queriam que essa guia encaixasse no articulador, no planejamento dele feito manual, para validar. É praticamente impossível se for pensar, mas né? na época, qual que era a cabeça? Poxa, eu planejo aqui. Para eu validar um processo novo, que é o fluxo digital, esse processo tem que chegar aqui. Então, isso chegou perto? Chegava, mas não batia. Não era E aí, muitos não acreditaram. E aí entrava para a cirurgia com os guias impressos em impressora 3D e usava de resina acrílica. Até que aquele cordão veio um estalo assim, eu falei, poxa, não vai bater nunca. Por quê? Na mão, na régua, você avançar a maxila ali 4 milímetros na régua, pode ser 3.8, 3.9, 4.1, 4.2. Por mais assertivo que você seja ali, é difícil. Não é? No software, 4 milímetros é 4.00000. Então, a diferença estava ali. Até que caiu a ficha. E aí a gente começou a usar somente os guias impressos em 3D e deixar de lado... E essa diferencinha de 0,1, para quem está escutando, não vai fazer o rosto ficar torto, não vai mudar a mordida. Que não. Mas muda totalmente o 0,1 hoje muda totalmente o encaixe do guia nos dentes. Mas não serve. Por isso até que a gente pede o escaneamento recente, porque isso. Também se pegar o escaneamento do começo do tratamento não vai servir para o final. Hoje eu recebo tomografia antiga, scan novo. Que quando eu junto... Não bate, né? Não, às vezes bate. Ou seja, beleza, não teve movimentação ortodôntica. Mas às vezes movimenta. Às vezes teve. E o paciente mora em outra cidade, não tem condição de fazer tomo nova. E aí? Dá para usar? Dá. A gente planeja. Por quê? O scan é recente. Se fosse o contrário, não daria. Né? Não entra também. Não entra, a guia não encaixa nos dentes. Então, por isso que é sempre importante fazer os exames, tanto a tomo quanto o escaneamento, ou a moldagem, né? O mais próximo possível da cirurgia. Ali 2 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Que aí o encaixe é perfeito. A gente tem um protocolo, espero liberar e já peço, para não também ficar estressando e o nosso fluxo é rápido. Paciente. Né? Hoje não tem mais essa demora. A gente tem um fluxo rápido. Então acaba sendo legal. Você ia falar do projeto Faces aqui? Sim, muito bem lembrado. Falou depois. Aliás, o projeto Faces, parabéns a Tom Chá aí. Muito bom o chá, hein? Mas sabe, você só sentiu o sabor, né? Olha o cheiro que tem. É um cheiro delicioso. Pena que vocês não vão poder ver aqui, degustar o... Incrível. Preciso aderir. Então, eu servi... Por que eu escolhi uma infusão agora à noite? Porque não tem cafeína, né? Sim. Não sabia do seu gosto. Muito daí eu bom, sei que eu ia... Falei, vou acertar. E porque não vai te tirar o sono. Doce amêndoa. É o que mais sai no consultório assim, dos pacientes. Legal. Vou comprar lá para casa. Dá pra fazer quente e gelado. Show. Então, nós temos, né, para o projeto Faces, iniciou pouco antes da pandemia, que foi uma demanda que veio de um bucomaxilo lá de Jaú, amigo da família, né, da minha família, o Dr. Cassiano. Ele é o buco responsável hoje no Hospital Amaral Carvalho, né, que é um hospital hoje referência, né, de tratamento de pacientes com câncer. E ele tem hoje lá um consultório, né, um trabalho muito gratificante, assim, muito bonito dentro do hospital, que é reabilitar os pacientes que perderam o nariz, perderam a orelha, perderam parte da face, olho, né, por conta do câncer. Então, o paciente vai para tratamento no Amaral, né, o cirurgião ele faz a cirurgia, remove, né, a lesão, tudo, e aí chega para o Cassiano já para colocar a prótese, colocar o nariz, né, colocar um olho, uma orelha. E tudo isso era feito de forma muito artesanal, manual, né? E o Cassiano, né? Essa época eu já estava lá em Brasília, estava inaugurando a Trio em 2017, 2018, já estava mexendo, né? Trabalhando com tecnologia, com software, com impressora 3D. E o Cassiano, vendo essa minha trajetória dentro do digital, perguntou para o meu pai: poxa, será que o Henrique não dá para me ajudar aqui, porque o meu processo é muito difícil, moroso. E hoje em dia eu vejo uma outra coisa, Henrique. Muitos poucos alunos querem seguir a parte de prótese extraoral. Sim. Porque tem que ter habilidade, demora tempo para aprender. Demais. E aí o Cassiano me ligou,
né? Eu estava em São Paulo ainda na época, a gente combinou, conversamos, e ele me explicou a problemática do caso. Eu lembro dessa época de São Paulo. Estava em São Paulo, Ponte Aérea São Paulo, Brasília, 2016, 2017. E nesse meio eu recebi a ligação dele e falou, pô, será que você consegue me ajudar a desenvolver algo de fluxo digital dentro da reabilitação de pacientes com câncer? Eu falei, puxa, vai ser um enorme prazer, uma satisfação se eu conseguir. E vamos. Então aí eu peguei meu notebook, peguei minha impressora. Do zero, banco de dados, né, de imagem. Peguei minha impressora, fui lá para o hospital, fui para o consultório dele, na verdade, em Jaú, e começamos a desenvolver, né? Porque, para quem não sabe, o processo inicial para fazer uma prótese de nariz, por exemplo, é moldar a face do paciente, né? Com alginato, com material de moldagem. Então, e é um desconforto, né? O paciente que às vezes não tem o nariz, não tem o orelha, receber aquela massa, assim, não é para fazer o molde, né? O negativo. E em cima disso, o cirurgião esculpe um nariz ou uma orelha, a prótese em cera. E muitas vezes o paciente mora longe. E é a da habilidade do cirurgião, que ele faz, esculpe ali, puxa, provou, ficou pequeno, tem que desmanchar, fazer tudo de novo. Provou, ficou grande. Ah, não gostei do formato. Então, são indas e vindas que levam muito tempo. Às vezes 2, 3, 6 meses para o paciente, né, ser reabilitado. Voltando, né? Ir e voltando. E foi onde a gente introduziu com o fluxo de escaneamento facial. Até a tecnologia de fotogrametria hoje, né? Hoje já existe cabine de fotogrametria, que é um equipamento específico para escanear a face, que tem, inclusive, lá no hospital. O paciente senta numa cadeira, numa cabine, são 16 câmeras, que esse equipamento fotografa e transforma as fotos bidimensionais num escaneamento facial 3D. Então, ao invés de eu moldar a face com material de moldagem, a gente digitaliza a face. E aí eu tenho, então, na tela do computador, o volume que a gente, né, que é a face do paciente, né, com ali a anatomia que está ausente, para poder desenhar a gente começar a desenhar em cima. E como nós temos um banco de dados com tomografias de face saudáveis, digamos assim, né, eu consegui gerar uma biblioteca de nariz, por exemplo. Então, igual você fez com dente, praticamente. Exato. Ao invés de biblioteca de dente, eu tenho biblioteca de nariz. Então fica muito rápido esse processo de eu pegar o nariz do paciente A e adaptar naquele paciente B. E aí a gente faz um processo de modelagem 3D, escultura. O paciente aprova muitas vezes, o próprio cirurgião aprova, e aí a gente imprime esse nariz numa impressora 3D, numa resina calcinável. Sim. Que é uma resina que pode ir para um forno, por exemplo. Então você testa... Pode ser caracterizado também. Isso, então você testa a anatomia, né? Às vezes faz algum ajuste, alguma coisa, mas é bem raro. E manda essa impressão 3D dessa prótese para uma mufla, e aí sim você faz a injeção em silicone e caracteriza o silicone, né? Que daí volta igual era antes, só que a gente pulou a etapa de design manual da prótese. Então tudo é feito com computador e impressora 3D, né? E quem ganha tudo que era onde tinha as falhas, né? Que é onde tinha as falhas, exato. E onde você depende da habilidade do cirurgião para esculpir um nariz, uma anatomia, uma orelha, né? Não, eu vejo isso aí tá acontecendo em tudo, assim, até na parte de laboratório de prótese, né? Você passou por isso uma época. Eu lembro de você ter ajudando alguns colegas na reabilitação. Sim, sim. Foi até onde Desafio. A primeira vez que eu te vi dando uma aula foi disso, lá, né? foi sobre isso. Era do DSD, umas coisas assim. Foi o primeiro que não era digital, foi na mão, esculpido na mão. Depois você já fez o próximo que eu fui assistir, já tinha sido digital. Então. E isso, imagina, o cara que faz na mão, aprender a fazer o dente todos ali, né, manualmente, esculpindo na cera e depois você desenhar. A caminhada é longa, né? Não é longa. Não, pro cara ficar um protético bom é muito difícil. Muito tempo. E aí foi muito bom, porque a gente conseguiu desenvolver esse fluxo e dentro do consultório do Buco. E aí nós fomos para o Amaral, fizemos um paciente ao vivo e assim, questão de uma semana ele já estava com a prótese. Então foi um fluxo muito rápido, né? E foi onde o diretor do hospital virou para a gente e falou, poxa, que sensacional, a gente precisa implementar esse fluxo digital aqui para os pacientes. O que você precisa? Eu falei, preciso de dinheiro. Comprar as coisas, né? Preciso de dinheiro, porque tem que comprar isso, comprar aquilo e tal, tem que, né, investir e tudo mais, né? É um benefício para o hospital, para os pacientes, principalmente, que antes recebia prótese em 3 meses, 6 meses, recebia em uma semana, 2 semanas que seja. E devia ter fila de espera também, muitas, né? Muita fila. E foi onde ele falou, dinheiro a gente não tem, mas vamos ver o que a gente faz. E o Cassiano, por ser da maçonaria e também do Rotary,
nós conseguimos, junto com a esposa dele, né, montar um projeto beneficente, um projeto tecnológico, querendo ou não, era uma inovação para a área, e submeter isso aos projetos do Rotary. Então, Apadrinhado pelo Rotary. Isso, o Rotary tem uma linha lá de projetos que eles acabam adotando submetendo isso para o Rotary Mundial, e dependendo do projeto, isso é aprovado e é liberado recurso, entendeu? E nós conseguimos doação. Não foi longe. Nós conseguimos doação Eu dei entrevista na rádio da Austrália, cara, na época, do Rotary de lá, que adorou o projeto e tal. Então hoje praticamente tudo é feito aqui. Tudo aqui. E aí nós conseguimos esse recurso, né, em dólares. Eu achei que ainda tinha o vai e vem de Brasília, cara, ainda, da que Trion lá. Aconteceu? O recurso veio, nós compramos todos os equipamentos, conseguimos ótimos preços com os fornecedores parceiros na época, de impressora 3D, é um projeto para ajudar lá, né? Não é uma coisa comercial, né? A Trion e eu não ganhamos R$1. Isso a gente não vive só de dinheiro, né? É totalmente um retorno. Exato. Esse é um projeto muito beneficente, assim, ao meu ver. Projeto social. E aí o que aconteceu? Eu treinei uma pessoa lá no Amaral Carvalho, funcionário do Amaral hoje, e ele que faz tudo. Ele escaneia, ele e o Cassiano, claro, né? O Buco. Então ele escaneia o paciente, ele desenha a prótese, ele imprime, dá acabamento, testa. E o fluxo aumentou muito. Imagino. E aí, às vezes, eu dou muito, de vez em quando eu dou uma ajuda, assim. Porque teve uma parte dessa que eu já vi, mas hoje não tem mais a gente... Então é tudo aqui, dentro do hospital hoje. A Trion tem uma salinha lá, Projeto Fácil. Porque no Centrinho tem bastante paciente que tem prótese extraoral, tem implante extraoral para poder usar as próteses, segurar as próteses, né? Então ainda tem... Mas eu vejo que tem pouca gente querendo aprender. Aprender, né? Aprender. A tecnologia está aí para isso, de repente. É uma área... A gente pode ajudar. Que pode ser sempre uma inovação. E acho que é isso, meu amigo. Muito bom. Nem sei quanto tempo que foi, mas foi rápido. Eu sei que a gente não tem fim, não falamos de churrasco hoje, né? Não falamos de... Foi só trabalho, direto, mas acho que... Eu queria que quem tivesse visto, que no final não adianta eu falar isso, né? A pessoa vai ter que ver tudo para chegar aqui. Mas era uma ideia de o paciente saber como que a gente faz, né? Até esses dias eu falei, veio o Henrique do laboratório, falei, eu queria ir lá filmar como que vocês fazem a impressão, tudo, o acabamento, para o paciente ver que não chega pronto, entender ali, mostrar. Existe um processo antes. E a mesma coisa acontece aqui com as ortognáticas. Você chegou no consultório, estava saindo um paciente que já tinha operado, daí é legal você ver isso, né? Porque assim, você está presente hoje na vida de muita gente, né? Então isso é gratificante, né? Assim, um trabalho que, olha, a caminhada é longa, né? A gente aprendeu muito, muito com acertos e erros também ao longo desses 10 anos. E ver hoje um fluxo acontecer da forma que acontece, de forma rápida, precisa, profissional, eu fico muito feliz quando eu vejo a transformação do paciente lá na ponta, né? Porque, no final das contas, a missão é essa, ajudar vocês a transformar vidas, né? E eu fico muito feliz mesmo agradecer de poder participar disso. Desde o primeiro contato, a Trion nem existia, você sempre foi solícito, cedeu o seu tempo, porque a gente encheu o saco pra caramba, né? Hoje em dia, toda ajuda aí, todos os pacientes que você ajudou a transformar, agradeço demais você, toda a equipe hoje. Obrigado. Mas todo mundo veio por você, então te agradeço em primeiro lugar, tá bom? Não, que isso. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar aqui no seu espaço aí, entre um paciente e outro. Parabenizar também pelo projeto e pela amizade, né? Agradecer a amizade aí. Desde você sempre acreditou, né? Que eu ia pra Brasília e ficava na casa dele ainda. Falava assim, arruma um quarto aí pra dormir, vou trabalhar um dia aí. Foi uma satisfação te receber. E também... Daí você casou, depois teve filho, falei, agora eu vou ficar em hotel, pode deixar agora, a situação já tá um pouco melhor. Você é sempre bem-vindo, meu amigo, você sabe disso. Vai jantar, passar na isso eu sempre tento fazer. Legal. Foi uma satisfação enorme. Tá? Vê-lo. Muito bom te ver bem. Conversar muito com você. Muito bom ver as coisas caminhando, você merece todo o sucesso do mundo. Você também. Tá bom? Muito obrigado aí pelo seu tempo. Sei que você veio passear aqui por Bauru, eu te roubei um pouquinho aí, então obrigado aí. Viu, Lívia? Obrigado aí, Davi, aí dele tá aqui, ceder eles um pouquinho aí, você vai chegar na hora da janta. Pronto, tá bom? Combinado. Valeu, Zé. Muito prazer. Seguimos aí uma parceria pro resto da vida. Amém. Se você ficou até aqui, eu fiquei emocionado. Se você ficou até aqui, não deixe de compartilhar conteúdo, aperte o like, isso ajuda a gente a compartilhar. Não sei o próximo assunto, mas logo a gente vai ter um outro convidado aqui, trazendo mais essa área para vocês, sobre odontologia, tratamento de pacientes com fissura, mais cirurgia ortognática, e o que vocês quiserem de dúvida, vou deixar aqui.
Vou lembrar de pôr o link da Trium, o contato para vocês entrarem em contato para planejar ou saber mais sobre isso. Eles têm o Instagram deles também, tem um site com toda essa parte que a gente falou hoje desenvolvida ali para você poder acompanhar o dia a dia de como que é feita essa parte nossa, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima.